aula 2 aqui sobre finanças. Hoje vamos conhecer um pouco sobre os aplicativos que eu falei na aula passada. Então vamos conhecer na tela do computador, um pouquinho mais detalhado, e o que é que a gente pode trabalhar, quais são gratuitos, como é que a gente pode organizar ali esses aplicativos, tá? Então, a gente tem que utilizar a tecnologia a favor do nosso dinheiro. Então, se eu tenho ferramentas hoje que nos auxiliam a nossa produtividade, como o Google Agenda, e eu tenho disponibilidade de aplicativos que, de forma gratuita, eles nos ajudam a destinar e organizar, criar metas e objetivos financeiros, por que não utilizá-los, né? Então, o que é que esses aplicativos têm em comum? Todos eles permitem registrar as entradas de recursos, as receitas. Então, eu consigo ali colocar e cadastrar todo tipo de receita que entra na minha conta. Eu consigo também, através deles, classificar os gastos por categoria, que falamos na outra aula também. A importância da gente segmentar e a gente dividir esses gastos, né? Lembra, primeiro momento, faz ali a anotação no Notas, em alguma coisa, para a gente ter o costume de estar fazendo esse registro. Depois a gente passa para um determinado aplicativo. Existe também a possibilidade de utilização de inteligência artificial dentro do próprio WhatsApp. Depois a gente mostra isso aí para vocês também. Com esses aplicativos a gente pode acompanhar ali o saldo e o fluxo de caixa, né? Então, o saldo, lembra que eu falei que é a quantidade de receita menos a quantidade de despesa. E aí a gente tem ali o saldo, tá? Criar metas e orçamentos mensais. Então eu coloco ali dentro da minha receita, dentro do meu saldo e fluxo de caixa ali, eu consigo ter e lançar dentro do próprio aplicativo metas para que eu consiga alcançar os meus objetivos. Então, o programa vai dizendo assim, você está próximo de concluir o teu objetivo, então ele consegue ali filtrar para mim como anda, né, como está o andamento desse meu planejamento e desses meus objetivos. E a geração também de gráficos automáticos. Isso é muito legal porque eu consigo ter a visualização por categorias, para onde está indo mais o meu recurso, e aí a gente vai ver na prática aí como funciona cada um desses aplicativos que eu coloquei para vocês, tá? Vamos ver e vamos conhecê-los na tela do computador. Vamos nessa? Depois que eu faço o meu cadastramento no programa e acesso, esse é o menu principal, assim que a gente loga ele está aqui. Desse lado a gente tem algumas configurações básicas, tá? Primeiro, eu posso cadastrar aqui as minhas categorias. Então, categorias de despesas e receitas. Então, isso aqui eu recomendo porque você vai alimentar e você vai ter um relatório muito mais detalhado sobre os gastos que você vai ter, né? Então, aqui eu tenho opções de receita. Ele colocou aluguel, lucros, prolabore, enfim, despesas nós temos todos aqui, ó. Despesas com familiares, pessoais, saúde, previdência, telefonia, e à medida que eu for criando novas despesas, né, ele vai aparecendo aqui. Então eu tenho aqui uma nova categoria de despesa, e aí eu vou colocar aqui, por exemplo, educação. Eu acho que deve ter ali também, mas só para a gente cadastrar. E eu posso cadastrar ele como uma subcategoria de outra categoria já existente, tá? Então, posso colocar a educação como categorias, uma subcategoria de pessoal. Então, salvo. Quando eu venho aqui em pessoais, ele vai estar aqui embaixo cadastrado, né? Como tem educação ali em cima, eu já vou apagar. Mas é simples também o cadastramento. Informe assim. Vou colocar aqui só para excluir a categoria também. Da mesma forma que foi despesa, é receita. Aqui a gente tem um cadastramento das contas também, tá? Então eu vou colocar todas as contas disponíveis, cadastrar aqui, ó. Sempre cadastrar tá aqui embaixo, né? Cadastrar de tipo de conta corrente ou uma conta de movimentação em dinheiro e o nome da conta, tá? Então, dá uma olhada nessas configurações iniciais aqui. Aqui a gente tem a data do saldo inicial, então normalmente quando eu coloco eu faço o cadastro inicial, vou lá na minha conta e lanço aqui o saldo que tem disponível na conta, né? Aqui eu tenho a questão de conexão. O recurso de conexão está sujeito a condições específicas do banco.
Então eu consigo fazer algumas condições também aqui por esse aplicativo. Eu estou conhecendo junto com vocês, tá, pessoal? Essa instituição, então ele tem algumas possibilidades de fazer integração também automatizada. Isso é bacana. Voltando aqui, temos a cadastramento de alguns documentos, importar lançamentos, aqui ó, não está disponível para o plano básico, então já força a gente a comprar algum plano pago, né? Então, esses lançamentos aqui eu posso baixar algum arquivo do banco para poder fazer uma conciliação, né? Eu tenho um cadastramento de metas aqui, então vamos ver aqui se tem disponível. Tá. Então eu tenho também uma funcionalidade do plano pago. Então vamos, pessoal. Resumindo, esses aplicativos aqui, no geral, ele só vai nos permitir basicamente fazer um lançamento de despesa ou receita, né? Ou transferência entre as contas. Já é alguma coisa porque a gente tende a fazer esse cadastramento de despesa e a gente saber pelo menos para onde que está indo o nosso recurso, né? Mas nada diferente do que a gente poderia fazer também numa planilha. Então, para a gente realmente utilizar os recursos que tem, automatizações, gestão de cartão de crédito, ó, gestão de cartão de crédito também é para plano pago. Então, assim, eles estão nos forçando realmente a gente ter a versão paga. Então, esse outro aqui chama Contas Online. Eu vi que ele está em constante desenvolvimento. Eu utilizei esse sistema aqui alguns anos atrás para fazer um controle básico em uma das empresas que eu dei consultoria. E aí o cliente utilizava esse sistema. E ele era bem resumidozinho, sabe? Mas aqui a gente consegue ter o cadastramento. Eu acho que desses gratuitos, eu acho que vai ser o que vai ter mais funções disponíveis, se brincar. Porque aqui eu tenho um controle financeiro, toda a parte de gestão, relatório fluxo de caixa, mas você vê que aqui esse sistema ele é focado um pouquinho para gestão empresarial, sabe? Que a gente faz aqui a parte de cobrança, lançamento, ele é híbrido. Na hora do cadastro, ele faz um cadastro tanto para uso pessoal, que você pode fazer um controle de fluxo de caixa, como também a gente tem algumas ferramentas aqui gerenciais focadas em empresa, né? Como a parte, por exemplo, de cobranças aqui e tal. Ó, essa página está em construção. Eu vi que eles estão movimentando algumas coisas, mas a gente pode fazer aqui, vamos ver, conectar uma conta. Então a gente pode fazer uma conexão também na versão paga, né? Então basicamente, pessoal, todas esses aplicativos aqui a gente pode fazer de forma apenas a fazer os lançamentos de controle de entrada, de receita e despesa, tá? Sem custo. Se a gente for para ter uma configuração mais completa, para a gente utilizar realmente todos os recursos, a gente tem que fazer a versão paga, tá? Mas vimos aí que tem a opção do Mobius, Organize, temos esse Meu Dinheiro Web e temos o Conta Online, que são aplicativos e sistemas bem simples, né, para utilização e cadastramento de contas, para que você possa estar aí fazendo o acompanhamento dos seus lançamentos e auxiliando você na tomada de decisões, tá bom? Então, pessoal, para concluir a nossa aula, qual é o melhor aplicativo? Qual que você acha que é? Levando em consideração todas as funcionalidades que eles têm em comum, o melhor aplicativo é aquele que você vai usar. Então, seja planilha, seja qualquer um desses outros, o Guia Bolso, o Organize, qualquer um deles, o melhor aplicativo é aquele que você vai usar. Alisson, eu não quero usar esse aplicativo, eu estou usando as minhas notas aqui. Ok, para um controle inicial é interessante. Mas se eu quero um controle mais aperfeiçoado, ter um planejamento muito mais elaborado, eu preciso começar a ter ferramentas que aumentem esse meu controle, essa minha visão de como esse dinheiro está sendo gasto, tá? Então, a dica fica aí, mostrei para vocês os aplicativos e você que faz a escolha. Então, a melhor escolha é aquele que você vai usar, tá bom? Valeu, até a próxima aula.